Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, vosso irmão em Cristo, pastor Cristiano Silva. Desta feita, nós temos uma palavra muito especial de Deus para a edificação da tua alma. E nessa oportunidade, esta live que eu faço a partir de agora pelo Facebook, eu quero falar sobre as 6 trocas do Calvário. Eu quero tomar como base o que está escrito no capítulo 26, versículo 28 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 26, versículo 28. É muito forte essa palavra. E eu quero ler esse versículo, compartilhar com você que me assiste no ao vivo e aqueles que assistirão posteriormente. De fato, eu sei que assistir live, principalmente quando é pregação, não é para qualquer um. As pessoas gostam de lives proféticas, de revelações, e eu não estou aqui para criticar isso, porque eu creio que Deus usa pessoas em profecias, Deus usa pessoas em revelações, mas neste momento eu quero liberar uma palavra poderosa de Deus para a tua vida, para te levar a entender a grandeza do que foi feito na cruz do Calvário por Cristo. E no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 28, está escrito assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Quando uma aliança é estabelecida, isso indica que a vida das pessoas envolvidas nessa aliança funde-se em uma única vida, a mesma coisa de um casamento. O que uma pessoa tem passa a pertencer a outra e vice-versa. Foi exatamente isso que o Senhor pensava quando prometeu estabelecer uma nova aliança com o homem. Foi justamente isso. Jeremias 31 está escrito assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E por causa dessa aliança o Senhor recebeu tudo o que era do homem e o homem vai receber tudo o que era do Senhor. Essa é a grande bênção do Calvário, a troca. E eu quero falar sobre essas 6 trocas. Atos capítulo 4, versículo 2 está dizendo assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito em Atos. Então entenda, Jeremias vai dizer que vem dias, diz o Senhor, que ele firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu botei uma observação para você entender que por causa dessa aliança o Senhor recebeu tudo que era do homem e o homem recebe tudo que é do Senhor. Essa é a grande bênção do Calvário. É uma mensagem muito clara. A primeira coisa que foi trocada no Calvário, através daquela atitude de Cristo de morrer por nós, é que ele trocou o meu e o teu pecado pelo perdão. O pecado é a causa de toda desgraça na vida do homem. Se você acha que o seu sofrimento é devido à falta de sorte, não. Ao destino que foi cruel com você, etc., você está enganado. O grande e único causador de problemas na vida do homem é o pecado. Mas a cruz de Cristo, Jesus, fez essa troca. A cruz teve a capacidade de trocar o pecado pelo perdão. Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, no Calvário, a primeira troca que eu vos apresento é essa. Ele trocou o pecado para nos proporcionar o perdão. Segunda troca do Calvário. Ele trocou o meu cativeiro, o teu cativeiro, pela nossa libertação. Pecado traz como uma das suas consequências prisão e julgo ao diabo. Toda pessoa que não experimentou o perdão de Deus está sobre as amarras do diabo. Ainda que não tenha consciência disso. Isso aqui é uma verdade. Você que me assiste, isso é uma verdade. Que muitos não entendem, como outrora, para aqueles que não teve privilégio de nascer em um lar evangélico, também ignorava isso. Mas hoje nós vivemos aquilo que João escreveu no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos pelo conhecimento. Então, quando o conhecimento veio, nós entendemos que nós vivíamos as amarras do diabo, mesmo que ninguém quer conexão com ele, ninguém quer conta com ele, mas nós vivemos essa situação, essa realidade, ou seja, vivíamos, mas passamos pela primeira troca, a troca do perdão, pelo pecado pelo perdão, e a segunda troca, que é o cativeiro pela sua libertação. No capítulo de número 3 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, João vai escrever assim, ou seja, na primeira epístola, não o Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só a declaração de João na sua epístola. Então, o diabo peca desde o princípio. E através desta situação, vivíamos nesse cativeiro. Mas através da atitude de Jesus no Calvário, ele trocou o nosso cativeiro pela sua libertação. Hoje nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Terceira troca que houve ali no Calvário, ele trocou a minha maldição, a maldição em que vivíamos, pela sua bênção. Maldição é resultado do pecado na vida do homem. Através do pecado, a maldição se estabelece não apenas na vida da pessoa, mas em toda a linhagem. E vai se propagando de geração em geração, destruindo tudo. Que é chamada maldição hereditária, que muitos dizem que isso é coisa que não existe. Mas se você analisar, existe sim. Até os médicos falam. Quando alguém vai fazer alguns tipos de exames que envolve genética, ele pergunta: quem da sua família já sofreu com isso? Com coração, com pressão alta, pressão baixa, com diabetes. Então são maldições genéticas, maldições herdadas. Isso vai acontecendo até que esse ciclo se quebre, até que esse cordão umbilical da maldição seja cortado. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer para aquela igreja que maldito era aquele que morresse pendurado em madeiro. Jesus se fez de maldição para nos resgatar da maldição do pecado. Êxodo 20, versículo 5 diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a Bíblia fala sobre gerações e pecado, que foi quebrado tudo isso na cruz. Gálatas 3 e 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, como eu disse, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, a cruz nos proporcionou isso. A terceira troca da cruz foi essa. Trocou a maldição que estava sobre nossas vidas pela bênção que está na vida dele. Então, nós precisamos nos apoderar da bênção. Tomar posse de fato. Praticar para vivermos a excelência da grandeza de Deus. É hora de você aprender a mover o reino de Deus, que é diferente de mover o reino dos homens. Deus me deu a graça de escrever um livro. Estou na fase final de preparação para lançar, que é Movendo o Reino de Deus. E nesse livro Deus me deu uma estratégia e uma inspiração muito boa para ajudar aqueles que vão adquirir essa obra a mover o reino de Deus. E nós vamos, através de alguns pontos no livro, explicar como é que move o reino de Deus na Terra. Como é que nós conseguimos mover esse reino da Terra, que é totalmente oposto à movimentação do reino natural, do reino dos homens. Então, na cruz, Jesus trocou a maldição pela bênção. Só que nós precisamos tomar posse dessa bênção, porque tem gente que ele só tem boca para falar de coisas ruins. Tem pessoas que são tão negativas que elas quando encostam junto de nós, quando encostam próximo a nós, a sua negatividade chega até a nos atingir. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar junto de pessoas negativas e sentir peso, sentir dores sobre essa posição em que elas vivem de só atrair maldição. Então nós precisamos mudar isso. Tem pessoas que atraem maldição pela sua boca, e a Bíblia diz que na nossa língua nós temos o poder de gerar a vida e gerar a morte. Então, gere vida na sua casa. Profetiza coisa boa. Profetizar que eu falo é declarar palavras. Quando você fala, você profetiza. Profetizar é declaração de palavras. Então, libera coisas positivas para a tua família, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua empresa, para aquilo que faz parte da tua história, porque você agora é possuidor de bênção. Porque Jesus na cruz nos possibilitou e arrancou de nossas vidas todas as maldições, tirou a maldição e investiu bênção. Então, na cruz, essa é a terceira troca. Ele trocou a maldição pela bênção. Quarta troca da cruz é que ele trocou a minha miséria pela sua riqueza. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo à igreja em Corinto, segunda carta missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, pelo amor de Deus, toma posse de coisas grandes de Deus. Deus não quer que sejamos miseráveis. E com isso aqui eu não estou aplicando nenhuma doutrina de prosperidade, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Tem pessoas que, se Deus investir riqueza na vida dessa pessoa, ela dá a Deus a presença de Deus. Então Deus vai dando na proporção que não faça com que essa pessoa se afaste dele. Mas a vontade de Deus é nos abençoar em uma proporção gigantesca, porque é promessa. Ele disse que aquele que deixa pais e mães por causa dele será abençoado nessa vida 100 vezes mais. E no porvir, vida eterna. Eu sempre digo que comparar bênçãos terrenas
em qualquer proporção com os céus, é para quem tem mente fútil. É para quem tem mente medíocre. Porque céu é incomparável, irmão. Não se compara céu com carro. Não se compara céu com casa de praia, com casa própria, com bênçãos terrenas, com riquezas terrenas. Não dá para comparar o céu. Isso é para quem tem mente medíocre. Paulo vai dizer que o que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o céu é incomparável. Mas não é porque eu tenho a bênção que me foi dada por Jesus da salvação que eu tenho que ter uma vida de miséria na terra. Isso não é promessa de Deus, não. O salmista no Salmo 1, ele diz que se eu não me assentar em roda de escarnecedores, não me deter em caminho de pecadores, não andar segundo os conselhos dos ímpios, a promessa diz que se eu fizer tudo isso, eu serei como árvore plantada junto à ribeira e darei frutos em estação própria. Então, olha a condição que nos é posta por Deus. Se nós buscarmos o seu reino e sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar muitas bênçãos sobre a sua vida. Porque na medida que você dá, você recebe. Jesus diz isso. Dar, ser-lhe dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então Deus tem bênçãos para te dar. No capítulo 4 do segundo livro de Reis, conta a história de uma viúva, que a sua vida foi mudada em um tempo totalmente diferente do nosso, em uma cultura totalmente diferente da nossa. Porque quando a Bíblia fala de viúvas, as viúvas daqueles tempos, quando o marido morria, elas empobreciam. Elas ficavam pobres. Por quê? Porque tudo que seu marido deixou ia se perdendo até ela viver na dependência de outras pessoas. Aí no capítulo 4 diz que uma viúva perde seu esposo e o esposo ainda deixa uma herança para ela. Qual foi a herança? Dívida. Uma dívida. E ela se desespera, mas ela procura um profeta que estava em evidência, que era o profeta Eliseu. Ela vai até o profeta Eliseu, declara quem era o seu marido ao profeta, e a Bíblia vai dizer que o profeta disse para ela: sai pela vizinhança, pede vasilhas emprestadas e não poucas. Pedir vasilhas emprestadas naquela época era um ato de vitupério, de vergonha. Que a promessa de Deus em Deuteronômio, quando ele usa Moisés no Monte Gerizim para liberar as bênçãos, era que teríamos para emprestar e não tomar emprestado. Então, pedir emprestado é dizer: eu sou miserável, estou vivendo maldição. É um ato de humilhação. Só que se humilhar diante dos homens, você quebra a cara. Mas se humilhar diante de Deus, ele te exalta. Aquela mulher saiu pedindo muitas vasilhas e o profeta diz: agora o mistério é dentro de casa. Entra com os teus filhos, fecha a porta. Eu sempre gosto de dizer que Eliseu é um profeta que era conhecido como profeta das portas fechadas. Com ele, ou com porta aberta ou fechada, tinha milagre. Então o que é que acontece? Ela fecha a porta e a Bíblia diz que se ouvia ela só pedindo vasilha. Manda mais vasilha, porque azeite começou a multiplicar na sua casa. De tal forma que quando não houve mais vasilhas, o texto vai dizer assim: e o azeite parou. Não acabou, parou. Por que parou? Porque não tinha mais vasilha. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Enquanto tiver vasilha, tem azeite. Você perdeu de digitar um glória a Deus bem forte aí, porque enquanto tiver vasilha na tua vida, tem multiplicação. Enquanto tiver espaço para Deus investir, haverá o investimento de Deus. Enquanto houver espaço para Deus liberar coisa grande, Deus vai liberar coisa grande. Aí a Bíblia diz que ela veio ao profeta, o profeta aconselhou ela: vende, paga as tuas dívidas e sobreviva do resto.
Então, naquele tempo em que uma viúva vivia dificuldade, essa viúva vive uma vida diferenciada porque acreditou no poder de Deus, o poder que Deus é capaz de gerar multiplicação na vida daqueles que crerem no poder do Senhor. Então, o objetivo de Deus é nos abençoar. Agora, como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não dizima? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não oferta? Uma pessoa que não tem coragem de fazer propósito. Uma pessoa que não tem coragem de fazer voto. Uma pessoa de mão mirrada. Como é que Deus vai prosperar? Como é que eu ou você vai querer colher o que não plantou? Se a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe abundância. Então tem pessoas que assim, elas não têm coragem de dizimar, não têm coragem de ofertar, mas têm coragem de encher a casa de remédio. A casa é uma verdadeira farmácia. As contas vêm exorbitantes, ao ponto que tudo que ela pega no mês não dá conta de pagar, ainda fica para outro mês, porque a vida está sem controle. Que o dízimo vai proteger tuas finanças. O diabo não vai tocar em nada que é teu. Mas é a oferta que vai gerar multiplicação na sua vida. Então seja um ótimo dizimista e um excelente ofertante. Case o dízimo com a oferta e você vai viver as bênçãos e as riquezas de Deus nessa terra. Porque você acha que Deus vai dar bênção para quem não tem princípio? Você vai viver riqueza. Você acha que o que eu estou pregando vai acontecer se você só me ouvir e não tomar uma atitude? Porque tem pessoas que assim, não, a partir de segunda-feira eu vou consertar a minha vida. Aí da terça não consertou, joga para outra segunda e vai de segunda, passa o ano e anos e não conserta nada. No próximo mês eu vou pagar tudo que eu devo a Deus. Se tu for pagar tudo que tu deve a Deus, não dá conta. Mas renove sua aliança de fidelidade para você ver se as riquezas de Deus não se manifestam na sua vida. Se a miséria não sai. E você vai viver aquilo que eu estou pregando. A troca em que o Calvário nos proporcionou. De nos arrancar da miséria para vivermos as riquezas de Deus. E no porvir, vida eterna. Então, entenda a grandeza do que eu estou pregando para viver coisa grande. A tua sorte não está na Mega Sena, não está na Lota Fácil, entre outras coisas que pertencem, que existe hoje em dia. A tua sorte está em Deus. Fé em Deus nos faz viver milagres extraordinários. Na cruz, Jesus nos proporcionou. Ele nos arrancou da miséria para vivermos a sua riqueza. A quinta troca da cruz é que lá na cruz ele arrancou as minhas enfermidades pela sua cura. Mateus, no capítulo 8 do seu Evangelho, versículo 16, ele deixa escrito assim: chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Versículo 17. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Não precisamos mais carregar. Eu quero que você me entenda a grandeza disso que eu estou falando. Não precisamos mais carregar o opróbrio da enfermidade sobre o nosso corpo. Pois Jesus já levou as nossas doenças sobre si. Mas pastor, tantos cristãos morreram de Covid. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui bem forte. E a minha solidariedade a todos que sofreram com isso, porque nós ainda vivemos esse momento de pandemia. O negócio não é brincadeira. O Covid mata. É uma doença que não respeita a cor, posição financeira, nem
religião. Nós temos que nos prevenir. Isso é fato. Mas o que eu quero que você entenda é que a morte, para mim e para você, gera dor, sofrimento, caos, ausência, perca, entre outros tipos de sentimentos dolorosos. Mas a Bíblia diz que para Deus precioso é a morte dos seus escolhidos. Deus não vê a morte como nós. Essas pessoas que morreram em Cristo, agora estão em Cristo, em uma vida muito melhor que a nossa. Mas nem por isso nós temos que perder a coragem de pregar o Deus que cura, o Deus que opera milagres. Porque a mídia publica uma quantidade enorme, exorbitante, de fato, de muitas pessoas que morreram. Mais uma vez eu quero dizer e deixar aqui a minha solidariedade, as minhas condolências. Não estou aqui para tecer nenhum tipo de comentário destrutivo, porque quem tem sua dor que geme, muitas pessoas sofreram e estão sofrendo. Mas o que eu quero te dizer é que muitas pessoas também receberam milagres. Milhares de pessoas Deus livrou da morte, passaram pelo vale da sombra da morte e sobreviveram. E o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus de milagres. Quem sabe você que me assiste agora, você que vai me assistir, está passando um processo difícil de enfermidade, cria no teu milagre. O segredo de viver milagre é ter fé, é acreditar. Milagre de Deus é para aquele que crê, aquele que acredita. Ele veio para justamente aqueles que estão doentes, seja qual for a doença, espiritual, patológica, psicossomática, seja qual for a doença. Jesus, na cruz, ele nos proporcionou essa bênção de nos livrar das enfermidades e nos proporcionar a sua cura. Eu quero profetizar a cura sobre a tua vida. E quem sabe você não tem nada, mas alguém da sua família está enfermo, seja qual for a enfermidade que está atuando contra a vida de alguém que você conhece, de alguém de sua família. Em nome de Jesus eu declaro a cura e o milagre. Em nome de Jesus eu profetizo que Jesus está entrando agora nesse quarto, nessa UTI, nessa UPA, nesse hospital, aonde essa pessoa estiver, e ela vai ser tocada pelo poder de Deus para viver milagre. E ainda esse final de semana, você vai testemunhar o que eu estou pregando. Na cruz, Jesus trocou as nossas enfermidades pela sua cura. E para finalizar, o que eu tenho aqui para pregar da parte de Deus, na cruz, ele trocou o inferno pelo céu. Se ele não tivesse enfrentado o Calvário, enfrentado a cruz, todos os homens estariam sentenciados ao inferno. Mas lá na cruz, ele abriu um caminho que estava fechado. Foi por isso que ele declarou no capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto desse versículo porque ele não fala vai, ele fala vem. Porque se ele falasse vai, Cristiano salvava, pastora Carla que me assiste salvava, irmã Gisélia que me assiste salvava, irmã Aline Gussonato de Salvador, esposa do meu amigo Miller, salvava. Mas quando ele fala vem, ele queria dizer assim, tem que passar por mim. Só eu salvo, em nenhum outro há salvação. Então lá na cruz, ele nos livrou do inferno e nos deu a possibilidade de irmos ao céu. No capítulo 24, versículo 51 do Evangelho de Mateus, diz assim, ó,
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali a choro e ranger de dentes. Aqui fala de inferno. O único que pode livrar das eternas labaredas de fogo do inferno é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lucas 16, 23 diz: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Fala sobre a parábola do rico e de Lázaro. Que se você for analisar, muitos estudiosos, eu concordo com essa tese, eu estou falando que eu concordo, ali não é uma simples parábola, porque se você for estudar sobre parábolas, parábola não cita nome próprio, ali vai citar o nome de Lázaro, de Abraão, de Moisés. Ali, na verdade, foi uma história verídica de um homem que em vida tinha tudo, mas não tinha Jesus. De outro homem que em vida não tinha nada, mas tinha Jesus. E a morte veio para os dois de forma diferenciada. Porque tinha tudo em vida, na morte passou a não ter nada. O que não tinha tudo em vida, na morte passou a ter tudo porque ele foi para o céu. Céus é realidade, inferno é realidade. Inferno não é ficção, não é conto e carochinha. Inferno é lugar de tormentos eternos, tormentos que não têm interrupção. Um dos piores sofrimentos do inferno é o da consciência, porque todos que estão lá sabem que estão lá. Da mesma forma, todos que estão no céu sabem que estão no céu. Quando morremos, não perdemos a consciência. A nossa consciência é gerada pelos nossos sentimentos, que tem uma sede de nossas emoções, que é a nossa alma. O homem é tricotomia, corpo, alma e espírito, ou seja, espírito, alma e corpo. Dentro de nós existem duas coisas que são imortais, que é o nosso espírito e alma. Espírito de vida, que nos deixa vivo, a alma, que nos faz sentir emoções. Essas duas coisas que pertencem a nós homens, não morrem, são imortais. Porém, após a morte, quando essa carne tomba, a carne volta ao pó, o espírito e a alma seguem-se para duas eternidades. Se morre com Deus, céus. Se morre sem Deus, inferno. E da mesma forma que as nossas emoções são afloradas em vida, após a morte, elas também serão afloradas. Quem está nos céus vai sentir alegria, prazer, não vai chorar mais de tristeza, vai sentir a grandeza dos céus. Mas quem estiver no inferno é choro, ranger de dentes, sofrimento eterno e sem interrupção, sem pausa. Se achamos em um momento difícil da nossa vida, que a nossa vida é inferno, não queira conhecer o inferno. Se tem uma coisa que eu não peço para Deus em minhas orações ou em experiências com Ele, Deus me mostra o inferno. Não. Eu não tenho nem vontade que Deus me mostre. Só pelo que eu li na Bíblia, estudei, tenho até estudos sobre inferno, céu, até livros sobre isso. É um lugar horrível. É um lugar fora da realidade de imaginação do homem. Só que no Calvário, Jesus, ele trocou o inferno pelo céu. Eu quero profetizar que na tua vida, na vida da tua família, ninguém se perderá. Os céus nos conhecerá. Nós vamos conhecer os céus, morada de Deus, morada do Altíssimo. Que essa palavra possa edificar a sua vida, que você possa passar um final de semana abençoado e entenda que nenhuma maldição será tão grande quanto a bênção que está estabelecida sobre a tua vida. Pode colocar teu nome na boca de sapo, cavar um buraco de 7 palmos, fazer qualquer mandinga para tentar atrapalhar os planos de Deus na tua vida, nada vai dar certo. Quem tentar atrapalhar só vai te ajudar a chegar aonde Deus te prometeu. Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel certa feita, e a Bíblia diz que Deus convertia cada palavra de maldição em bênção.
Eu profetizo isso na sua vida. A bênção do Senhor vai vir de forma grandiosa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que faz parte da tua vida. Que a graça de Deus, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a tua face. Deus te abençoe, bom sábado, um excelente domingo, e se prepara, porque ainda esse mês tem muitas bênçãos de Deus que serão derramadas sobre a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção, paz seja com todos.